Bernardo Klein falou assim, ó: desde que tu falou do João Ruas, eu fiquei encafifado de dar um sentido a mais para minha arte. E depois de pintar bem, trazer uma poesia, sabe? Mas não sei como ainda. Sabe qual que é a melhor dica pra isso, Bernardo? Começa a ler, mano. Pega pra ler algum livro. Eu não sei se você faz isso já, mas começa a ler mais, tá? Quando a gente adquire o hábito de leitura, a gente aprende a usar outros recursos que não os visuais pra visualizar uma ideia, uma história ou alguma coisa assim. Então, eu sugiro demais, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e contar histórias melhores, adquire o hábito de leitura, tá? De leitura. E até depois disso, se você já tiver esse hábito de leitura, tenta começar a escrever um pouco as suas histórias. Eu não tô falando pra você escrever livros e lore gigantesca, uma parada complexa. Não, tenta começar a escrever coisas simples, tipo uma poesia. De verdade, tenta começar a expressar as suas ideias de uma forma não visual, inicialmente. Eu sinto que toda vez que eu escrevo, antes de desenhar, eu começo já a visualizar imagens diferentes que eu faria se eu estivesse só desenhando. E geralmente, quando a gente tem uma ilustração que não conta muito histórias, ou que não são mais subjetivas e que não tem um subtexto por trás, que só uma imagem literal, ela é só bonita, né? Que é o que você falou, depois de pintar bem. E aí? É porque você não parou pra pensar muito nelas anteriormente. Então, tentar escrever um pouquinho mais, digerir mais essa ideia. Então, você pensa numa ilustração, em vez de você imediatamente já começar a fazer a sua thumbnail, tenta desenvolver esse briefing, tenta desenvolver essa ideia de outras formas, buscando outras referências e tal. Tudo isso faz com que você construa um certo plano de fundo para que essa imagem funcione melhor e também traga esses subtextos para dentro dessa imagem, entendeu o que eu quero dizer? Então não adianta você só ficar desenhando e só estudando perspectiva, só estudando figura humana. Não adianta você só ficar estudando essas coisas. Você tem que partir para esse outro lado que você vai construir com outros hábitos. Leitura, como eu disse, escrever é uma ótima coisa. Você já leu uma poesia essa semana? Tenta adquirir esse hábito. Com certeza você vai se empolgar e vai buscar outros recursos para complementar a sua ilustração, entendeu? Eu tô mais te jogando ideia e indagando para você refletir se você só tá preso nesse universo aqui de desenho e... a perspectiva tá certa? Será que a minha cor tá certa? A temperatura tá certa? Será que a pintura ficou bonita? Tenta buscar outros recursos. Parece que gente tipo o Sergei Kolesov, né, deve ser. Faz isso perfeitamente. Pois é, cara. Eu acho que o Peleng mesmo, ele busca muito conteúdo, não só na pintura e renders realistas e tal, não. Ele vai muito pra essa questão de música também. Ele vai muito pra música, ele é músico. E com certeza ele pensa muito antes de pintar. Tanto que as pinturas mais atuais dele, elas parecem que são muito mais... elas demoram mais pra serem planejadas do que necessariamente executadas. Então, a pintura, ela é tecnicamente simples, mas ela conta muitas coisas. Ele sempre foi assim, na verdade, né? Se você pega até as pinturas antigas que são executadas com um tempo maior, com mais acabamento de pintura mesmo, elas têm um subtexto muito legal. Ele sempre pensou muito nas ideias que ele ia executar. Eu lembro de até umas perguntas e respostas que ele colocava no chat das lives dele, que era mais nesse sentido, você fez thumbnail? Ele geralmente não fazia thumbnail dos sketches, ele só pintava uma ideia que ele tava digerindo há um tempo. Então ele ficava bastante tempo digerindo uma ideia, meio que remoendo ela, tipo, ele tinha uma parada na cabeça e ele ficava pensando sobre aquela parada mó tempão, saca? Pra depois executar as pinturas dele, tá? Eu lembro muito dele falando disso. Quadrinho serve? Nesse sentido, não. Pra ser bem sincero, não. Porque quadrinho é visual, né? A não ser que você vá pra um quadrinho que se aprofunde um pouco mais na literatura e não necessariamente só no aspecto visual. Existem quadrinhos excelentes que fazem isso, tá? E, claro, serve como leitura. Não tô falando que é ruim. Só que pra essa ideia que eu tô dando pro Bernardo é mais nesse sentido de você conseguir imaginar mais as coisas ao invés de você ter aquilo já executado pra você. E o quadrinho, ele já passa por esse filtro, entendeu? Ele já tá te dando as informações que você tem que trabalhar. É claro que existem quadrinhos que vão pra essa linha mais artística, que não são muito descritivos nas imagens.
Você tem que parar, refletir sobre as imagens pra entender a mensagem que é posta no texto, né? Aí, nesse sentido, é maravilhoso, né? Te faz pensar, né? É isso que eu queria dizer no final das contas. Que esse estímulo do pensamento faz com que você naturalmente traga subtextos para as suas ilustrações. Mas faz muito sentido pra mim também começar a escrever as histórias e as suas ideias antes de começar as suas thumbnails. E começar a desenhar e começar a pintar. Sair um pouco desse lado técnico pra passar mais tempo pensando no que você quer contar. Isso é muito legal. Eu tenho muito esse objetivo também, particularmente. E vamos ver como é que eu vou desenvolver isso. É o que eu tô fazendo, então eu tô passando mais ou menos o caminho que eu tô fazendo. Meu objetivo é produzir uma imagem que quanto mais você olha, mais história vai nascendo. E cara, às vezes não precisa de tanto, só você não fechar todas as lacunas, deixar umas lacunas abertas nas suas histórias, já vai fazer com que as pessoas interpretem a sua imagem de um jeito diferente. Ao invés de você ser literal com tudo, deixar algumas pontas soltas, para que as pessoas preencham aquilo na mente. Deu pra entender? Uma parada que é muito interessante da gente conversar também é sobre o efeito que as redes sociais têm nas imagens que são produzidas hoje em dia. É muito difícil uma imagem dessa forma que você descreveu dar certo, entre aspas, em rede social. Porque tudo hoje em dia tem que ter meio que esse impacto visual e a mensagem ser passada rápida, sabe? Tipo, pá, você vê, entendeu, próximo. Ah, eu vi, bonito, like, próxima imagem. Vi, que bonito, like, próxima. Se for uma parada muito difícil, diferente, que as pessoas precisam parar pra refletir, o público naturalmente vai ser menor também. Então, não é um trabalho de indústria que a gente tá falando agora, é um trabalho mais artístico. Existe muito público pra isso, tá? Não é impossível, não tô falando que é ruim. Só tô falando que é diferente do que é exigido pelas redes sociais. Rede social é meio isso, tipo, tem que ter um negócio impactante, rápido e pá. Mas eu gosto de pensar que também tem um público que busca por essas imagens diferentes, que precisa parar, analisar. Que é um exemplo muito óbvio do quanto que essa questão da rede social tá afetando bastante as imagens de hoje em dia. As imagens feitas por AI, que são compartilhadas nesses grupos de Facebook dos tio. Não sei se você tá vendo já. Cara, elas são muito literais e muito óbvias. Tipo, uma criança da África construindo um carro, meu. Olha isso, que incrível. Aí vai ver a criança tem, tipo, 5 braços e ninguém percebeu porque, tipo, a pessoa vê rapidinho já, que bonito, já compartilha no grupo e tanto faz, assim, sabe? E não tá preocupado muito com a história que aquela imagem tá passando. A pessoa só quer parecer que ela é uma pessoa legal, no final das contas, sabe? Tipo, ó como eu sou legal, eu gostei de uma imagem de uma criança da África. E elas não param pra analisar a arte tecnicamente. Mas, de novo, existe um público que vai pra esse lado. Mas é o caminho que as redes sociais estão tomando já há muitos anos e, aparentemente, o futuro é sombrio, né? Tem aquele Jesus Cristo com 3 pernas, segurando uma criança que tá berrando. Tem umas paradas assustadoras que estão rolando nas redes sociais. Não sei se vocês viram. Teve um post que viralizou no Twitter que mostra um pouco dessas artes bizarras, mas... Enfim... Bom, esse papo é muito legal. Espero que a gente continue discutindo sobre ele. Mas esses são os meus pensamentos, tá? E vocês? As redes sociais são bem intragáveis, tá alterando a nossa cultura pro imediatismo. Já alterou, né? Já alterou. Isso não necessariamente é ruim, só é diferente. Não sei, não tenho resposta sobre isso.